Na aula de hoje você vai aprender a fazer essa peônia japonesa em açúcar. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e essa peônia ela é excelente para decorar bolos de casamento, 15 anos, aniversários mais requintados, porque esse efeito bem repolhudo é muito chique e complementa muito bem qualquer decoração de bolo. E se você quer receber mais conteúdos como esse daqui, novas aulas de pintura ou outras flores, até mesmo aulas surpresas, entre no grupo do WhatsApp. Lá eu mando todos os links e você não fica de fora de nada. Então, deixa de papo, né? Vamos trabalhar. E agora aqui, todos os materiais, parece muita coisa, muita informação, mas não é. Vou mostrar agora o passo a passo. Então, vamos começar pela estrutura. Aqui, a estrutura, eu vou usar um arame 18 para fazer a parte central e essa bolinha aqui de 30 milímetros, de 30 milímetros. E como as bolinhas normalmente vêm com esse acabamento aqui, essa rebarbinha, eu sempre tenho uma lixa que eu deixo separada, só mesmo, para confeitaria. Então, dou aqui, ó, só uma leve lixadinha, ela já perde e fica bem lisinha. E para unir esse arame à bolinha, eu vou usar cola quente, tá? É bem rapidinho, bem simples, não tem mistério algum. E também eu vou usar esse alicate aqui, mas eu já vou mostrar o passo a passo. Para a estrutura das pétalas aramadas, eu vou usar esse arame aqui, que é o 26, tá? O 26 é o ideal para aramar as pétalas. Para as massas, eu tô com dois tons. Essa daqui, que é o rosa, para as pétalas, e para as sépalas também, se quiser fazer folha. Hoje eu não vou fazer a folha, mas para pétala e folha, esse tom de verde. Esse verde eu misturo 3 cores, amarelo, vermelho e verde folha, e consigo chegar nesse tom mais natural, não fica aquele verde intenso. E aqui eu usei um toquezinho de pink com um rosa intenso, mas é bem pouquinho, tá? Eu não quero uma cor vibrante. A cor vibrante a gente vai trazer na hora do acabamento final. Aqui um rolinho para abrir a massa. E os cortadores, eu vou inclusive limpar um pouquinho a bancada aqui para poder falar melhor a respeito. Eu tenho 3 kits diferentes de cortador, porque muitas vezes falam, ai Lu, meu kit não é igual ao seu, eu não vou conseguir fazer então porque não é igual. Não, gente, não tem problema algum. Esse daqui é o que eu mais gosto, que eu acho que ele tem o melhor resultado para peônia. É um cortador da loja Cake Design. Esse outro aqui é um kitzinho que eu tenho já há muitos anos. E aqui o kit da rosa. Porque a gente também consegue, se você não tiver o kit da peônia, pode usar o cortador da rosa, que ele é super coringa. E depois eu vou mostrar como transformar a forma da rosa aqui nesse efeito da pétala da peônia. E aqui também o cortador da sépala. Então, você não precisa ter todos esses, mas eu quis mostrar que existem várias formas diferentes no mercado de cortadores de peônia. E para o acabamento, eu vou usar esses 2 tons aqui para as pétalas e também um toquezinho do siciliano para fazer o acabamento da sépala, ok? Aqui é o pink, que ele é um rosa bem intenso, um tom bem magenta. E aqui é bem pouquinho esse rosa inglesa, é só um toquezinho para dar um contraste de cor e evidenciar ainda mais. Aqui eu estou com um pad, para a gente conseguir fazer o acabamento da flor, o pad e esse boleador que é curvado, tá vendo? Ele não é um boleador tradicional. Esse daqui é o tradicional, bolinha normal, e esse daqui ele é inclinadinho e ele vai facilitar para a gente conseguir deformar e fazer a forma, realmente a textura da peônia. Fita floral verde,
normal, verde médio. E aqui isso é opcional. Eu tenho esse frisador que é da loja Cake Design, mas não é extremamente necessário, tá? Se você não tiver o frisador, você também consegue fazer a peônia da mesma forma. Mas eu vou utilizar o frisador também para vocês verem como ela fica ainda mais natural, mas não é extremamente necessário. Durante muitos anos, inclusive, eu fiz a peônia sem frisador algum. Bora lá! Eu vou começar pela pétala aramada. Eu vou só passar um pouquinho de gordura hidrogenada na bancada para massa não rasgar e ao mesmo tempo ficar fixa na bancadinha aqui, para a gente conseguir abrir com facilidade, sem que ela fique andando de um lado para o outro. Da mesma forma eu vou passar aqui no rolinho. E aqui eu vou abrir a massa no método de rampa. O que seria isso, Lu? O que é rampa? É o seguinte, a gente precisa de uma parte de massa mais grossinha para conseguir colocar a estrutura de arame. Eu cortei a haste do arame aqui em 4 e vou posicionar dentro da massa aqui para a gente conseguir ter estrutura. E como é que eu faço isso? Então, eu posiciono bem no meio, olha, desse rolinho de massa. E uma dica importante, gente, a massa tem que estar aqui mais ou menos do tamanho do cortador. Olha lá, ela não pode, deixa eu até tirar aqui um pouquinho, que ficou muito comprida, mas ela não pode ficar menor do que o maior cortador que você vai usar, certo? Porque quando abrir, vai faltar, você vai precisar abrir de novo. Deixa a massa aqui, ó, bem certinha. Olha lá, posicionei o tamanho do cortador. E agora vamos fazer a rampinha. Eu coloco o marcador aqui, olha, a marca que eu vou fazer é bem no centro realmente. Eu pego e pressiono e puxo para um lado, certo? A peônia a gente não precisa abrir ela fininha demais, tá? Porque depois a gente vai fazer a textura dela, então ela não precisa ser fininha como uma pétala de rosa. E aí eu dou um espaço e faço a mesma coisa para o outro lado. Eu pressiono, olha lá, e com isso eu tenho uma parte mais altinha aqui, olha. Vou fazer assim com a mão para visualizar bem. Aqui tá mais altinho e aí eu consigo introduzir o arame sem que a massa rasgue. Então vou fazer aqui, ó, outra. A gente faz essa rampinha mesmo, tá vendo? Eu desço para um lado e desço para o outro. E aqui, essa etapa, como as pétalas são aramadas, eu não preciso usar o menor cortador. Eu vou usar o intermediário e o maior. Então, posicionei aqui, inclusive eu gosto de passar o rolinho por cima, olha, exatamente para ter certeza que a gente está cortando tudo. E como eu falei, eu vou usar aqui, mostrar como a gente pode fazer com o cortador da rosa também. O processo é exatamente o mesmo, tá? Só tô mostrando 2 tipos de cortador diferentes. Guardo o excesso da massa, é importante sempre botar num saquinho assim com zip para a massa não ressecar. E agora eu vou umedecer a pontinha aqui do arame para introduzir nessa parte da rampinha. Então eu vou pegar a pétala e vou também tirar, olha, o excesso, porque eu não quero que esse arame fique girando dentro da pétala. Então umedeci na clara de ovo e vou segurar entre o dedo médio e o polegar, porque aí eu consigo sentir o arame na posição correta e aí eu não corro o risco dele furar a massa ou sair tortinho. Eu vou sentindo aqui com os dedos e eu não deixo sair de forma alguma. Então eu introduzi o arame aqui mais ou menos até a metade e eu vou dar aqui um leve beliscãozinho sem deformar a pétala, por favor, eu não quero apertar a ponto de fazer um bico aqui para baixo, mas só um leve apertãozinho, olha, exatamente para impedir que esse arame saia. E depois eu trago aqui para o pad. Vamos fazer isso com a outra também. Então, umedeço
pode usar também, nesse caso, uma colinha de CMC, tá? Então, mais ou menos até a metade e dou aquele beliscãozinho aqui, sem deformar, somente para segurar. E agora vamos bolear, como eu expliquei, dessa forma um pouquinho diferente, que eu vou esticar essa pétala. Então, eu venho do centro e aqui, gente, o pad ele tá um pouquinho esbranquiçado porque eu coloquei um pouco de amido para não colar, tá? Então, tá vendo? Tem umas batidinhas aqui de amido para não colar e não acontecer também de rasgar essa pétala. Então, eu venho puxando de dentro para fora e vou deformando, olha. De fato, eu vou deformar um pouquinho e aproveito para afinar essa pétala na bordinha. Mas eu venho esticando toda ela. Olha como ela ficou bem maior, tá vendo? E vou fazer o mesmo aqui na parte que eu cortei da rosa. E aí pode deformar realmente, olha, eu não quero fazer tudo igual não. Eu venho puxando e modificando a forma dela. Então é possível, olha, se rasgar não tem problema, você volta, aperta aqui. É possível você fazer uma peônia com cortador da rosa. Eu gosto inclusive de mesclar, tá? Eu uso os dois ao mesmo tempo. Então, já estariam prontas para botar para secar, mas eu também vou frisar. Então, eu posiciono bem aqui ao centro do frisador e vou pressionar sempre no mesmo sentido. Não vou fazer nenhum movimento com a mão de um lado para o outro, porque eu não quero deformar ainda mais essa pétala, tá? Eu quero só fazer o efeito da textura. Olha lá. Se quiser depois aqui, pode até esticar um pouquinho mais para deixá-la ainda mais curvadinha na ponta. Mas aqui ela já está no movimento para conseguir botar para secar. Como ainda tá bem molinha, eu posso girar um pouquinho esse arame, olha, deixa eu botar aqui para visualizar melhor. Olha, tá vendo? Eu fiz uma leve curvinha, olha lá, porque eu já posiciono aqui de forma certinha na casquinha do ovo. Essas formas de ovo de Páscoa são excelentes para a gente secar a peônia, porque ela vai ficar bem curvadinha assim. Olha lá como ela fica bem bonita. Dei só mais uma leve esticadinha. De novo, pressiono aqui para dar aquela leve curvada e vou posicionar. As pétalas menores eu coloco na pontinha menor do ovo e as maiores do outro lado. E você vai repetir esse processo em todas as pétalas, tá? A peônia, ela não tem um número correto de pétalas, então, conforme você for encaixando, você vai posicionando. Eu coloco numa média de 10 a 12 pétalas. E depois que ela secar, ela vai ficar assim, tá vendo? Ela fica bem curvadinha, olha lá. Agora, vamos para a parte central. Enquanto as pétalas estão secando, eu vou fazer essa parte central do miolinho. Então, eu vou pegar aquele pedacinho do arame 18 e a ponta eu vou pegar um alicatinho, olha, e girar fazendo esse ganchinho para eu conseguir introduzir na bola e ela não sair. Se eu deixar o arame só com a pontinha, ele acaba saindo. Deixa eu botar aqui para ficar fácil de ver. Então, eu simplesmente giro. E aqui eu só vou fazer, olha, um furinho para conseguir encaixar. E aí, com a cola quente, eu coloco a colinha aqui e simplesmente vou pressionar o arame aqui dentro. E aqui, olha, não precisa de muita cola. Começou a escapulir, é só uma gotinha realmente. Eu venho aqui com o arame e posiciono e ele rapidinho vai secar e vai ficar bem firme. Tirar só o fiapinho aqui, ó, e tá lá bem firme. Esse arame não vai soltar de jeito nenhum. E como eu falei, eu aqui só faço esse leve acabamento para não ficar nenhuma rebarba. Então eu dou uma lixadinha na bolinha e aí ela fica bem redondinha, tá? Se a sua bolinha já tiver bem redondinha, não precisa. Prontinho, aqui já estamos com a estrutura. E para essa etapa, eu não preciso
fazer um trabalho de rampa. Então eu vou abrir a massa toda por inteiro. Como eu falei, eu não vou abrir fininha demais, porque eu vou fazer aquele efeito de esticar, enfim. Então não precisa ser muito fininha. E eu vou mostrar duas formas diferentes. Se você quiser fazer um botão, as pétalas vão ficar muito mais fechadinhas. E se você quiser ela mais aberta, é só você soltar e ir aplicando mais pétalas, mas você consegue fazer das duas formas, tá? Então, pegar aqui o cortador menorzinho e vou fazer também com outros aqui, pequenininhos. E como eu falei, pode inclusive usar o cortador da rosa. Então, eu fiz com vários cortadores diferentes para você ver que não tem problema algum. A gente pode fazer aqui com vários, mas nesse caso são os menores cortadores que você tiver, tá? Novamente, eu vou esticar, no caso aqui da pétala da rosa, então vou deformar e eu faço esse processo com todas elas e também vou colocar no frisador. Esse processo você faz bem rapidinho. Caso você faça um pouquinho mais devagar, é só cobrir com um plástico. Pode botar numa pastinha de plástico ou mesmo, se quiser, botar num saquinho também funciona. Agora, todas elas bem frisadinhas, eu vou passar uma camadinha, olha, em toda a volta da bolinha. Passo então a camada da clara de ovo em toda a bolinha e também vou passar aqui nas pétalas, tá? Porque como a gente vai colocar uma pétala em cima da outra, eu passo nas pétalas também. Eu já com essa maiorzinha um pouco, eu já venho posicionando, mas eu começo, olha, já dobrando um pouquinho, eu não vou cobrir a bolinha, ela sem nenhuma dobrinha, tá vendo? Eu vou dar sempre um movimento aqui para ela ter uma textura, tá vendo? Então, olha lá. Eu já posiciono como se ela já estivesse abrindo um pouquinho. E essas que vêm aqui por cima. O gostoso da peônia é que ela não tem uma ordem específica, então eu vou posicionando de acordo realmente com o resultado, para a gente conseguir ir preenchendo toda a área. Mas ela não tem uma ordem específica, tá? O posicionamento das pétalas é bem aleatório. Ela não tem uma ordem como, por exemplo, da rosa, que a gente vem cobrindo sempre no mesmo sentido, enfim, ela é faz esse efeito bem repolhinho assim. E aqui, então, como eu falei, eu vou passar na pétala para começar a posicionar aqui. Como eu quero mostrar um efeito de botão, eu vou colar mais ainda, deixar poucas pontinhas saindo, que eu quero ela bem mais fechadinha. Então, eu venho colocando, deixando só algumas pontinhas, tá vendo? Querendo abrir. Mas eu colo ela toda para base, eu uso muito aqui, olha, a parte central da mão e vou posicionando, deixando só algumas pontinhas, como se ela estivesse começando a abrir. Agora, caso eu queira que ela já comece a abrir desde esse ponto, eu já começo a soltar algumas pétalas, tá vendo? Ao invés de colar ela por inteiro, eu deixo algumas pontinhas já se abrindo. E quanto mais eu colocar, mais robusta ela vai ficar. E aí a gente vem abrindo, tá vendo? Olha lá, botando ela bem abertinha. Aqui seria um ponto mais para o botão. Então, deixando ela mais fechadinha. E aqui, quanto mais pétalas eu coloco para abrir, melhor. No caso do botão, a gente não precisa colocar muitas pétalas. Então, eu quero deixar ela mais fechadinha, menorzinha. Se você quiser um botão maior, inclusive você pode utilizar uma bola um pouquinho maior, de 50 milímetros, por exemplo, e usar pétalas maiores, mas sempre colando ela por inteiro, tá? E cubra toda essa parte aqui embaixo também.
E como eu falei, conforme você for aplicando mais e mais pétalas, a gente vem abrindo e só colando a parte de baixo. Olha lá, ela tá toda cobertinha aqui na parte de baixo e eu vim abrindo e deixando ela na forma que eu queria. Tá vendo? Daqui eu consigo ir posicionando mais pétalas até chegar nesse efeito. E para fazer essa aberturinha, a gente pega as pétalas que são um pouquinho maiores, ou que a gente esticou um pouco mais, e aí eu só vou passar a cola, olha, na parte de baixo, eu não vou passar na parte de cima. E aí eu venho, opa, caiu, eu venho posicionando aqui na parte de baixo. E como eu falei, olha, eu venho abrindo e dando dobradinhas para que ela comece a fazer esse movimento de abertura. Então eu colo na base, se achar por bem, passa um pouquinho de cola, olha, para ela poder ir dobrando e depois vem preenchendo essas laterais também. Quanto mais eu colocar aqui, mais esse efeito eu vou conseguir, olha lá, tá vendo? Então é só ir acrescentando até chegar na forma desejada. Agora vamos trabalhar a parte da pintura e depois, por último, eu vou aplicar a sépala, deixar secar e aí sim eu faço a pintura de acabamento final. Essa pintura aqui vai ser bem simples, então eu vou pegar esse tom do pink, que ele é bem magenta, venho com um pincel bem macio, tá? E venho, cuidado, inclusive para não deixar excesso, mas venho da ponta puxando para dentro. Sempre faça dessa forma, porque eu não quero deixar uma marca no meio da pétala. Então eu venho da ponta puxando para dentro e vou puxar até praticamente cobrir ela por inteiro, mas repare que na ponta ela tá bem mais escura do que nessa parte central. A cor dela tá bem mais intensa. E sempre segure aqui pelo arame, tá? Nunca pela peça. Então, eu vou virar aqui um pouquinho para poder pintar o verso. Carrega bem mais na ponta e vem puxando para dentro. Eu vou repetir isso aqui na menorzinha. Só assim ela já tem um efeito bem bacana. Já tá com uma cara bem natural. Mas eu quero evidenciar alguns pontos. Então, por isso, eu vou pegar um toquezinho, mas é bem toquezinho mesmo, bem pouquinho desse tom de vinho e vou em algumas pontinhas, olha só, evidenciar a cor. Nas pétalas menores eu ponho menos, nas maiores eu ponho um pouquinho mais. Não é para botar em toda a volta, só em alguns pontos, tanto na parte interna quanto aqui na externa também. Isso ajuda a dar mais ilusão das dobras, deixa ela mais natural. E você pode, inclusive, olha, na parte central aqui, também escurecer um pouquinho para dar mais essa ilusão de ótica também, que ela tá mais profunda. Então, repito o processo aqui, eu posso botar um pouquinho mais em alguns pontos, mas lembrando que é um toquezinho, tá? Eu só quero evidenciar essa cor. Eu não quero pintar ela por inteiro de vinho. O tom dessa flor é pink, a gente vai respeitar. É só realmente evidenciar essa cor. E um pouquinho aqui na base. E agora vamos fazer a pintura na parte central. Então, eu só vou virar aqui um pouquinho para conseguir ver melhor. E agora, olha, eu venho pintando ela toda. Então, é importante que esse pincel ele tenha uma cerda mais longa. Se você preferir, pode até pintar com um pincelzinho como esse aqui, que é um pincel longo e você consegue entrar nesses buraquinhos. Olha lá, essa parte central, um pincel longo, ele vai funcionar muito bem. Toda a parte aqui interna, agora eu vou pintar a externa, então é mais fácil pegar esse outro pincel e olha lá, sempre da ponta para fora. Se eu fizer ao contrário, eu vou acabar marcando, então sempre da ponta para baixo. E do mesmo jeito que eu falei
em relação ao toquezinho do vinho nas outras pétalas aramadas, eu vou fazer aqui também para não deixar essa flor muito chapada. Então, em algumas pontinhas, olha lá, eu venho com esse vinho e evidencio ela e também, olha, um pouquinho aqui em alguns pontos bem interno para dar mais profundidade a essa flor. Quanto mais profundo, mais sombra, então por isso mais escuro. E dessa forma ela dá um ar muito mais natural, tá vendo? Ela não fica chapada na mesma tonalidade. Toda pintada, agora vamos para a parte da montagem. E aqui eu separei 3 tamanhos diferentes para as pétalas, que na hora da montagem a gente não perder a ordem. Por quê? Claro, aqui as menores vão encaixar de forma melhor. Então, eu começo pelas menores, as médias e finalizo com essas mais largas, para a gente fazer inclusive o acabamento dela bem repolhudinho aqui em volta, não ficar muito aberto, tá vendo? Aqui, olha, eu tenho inclusive algumas que eu deixei secar quase sem franzido algum. E todas elas eu vou dobrar o arame, deixa eu apoiar aqui, eu vou dobrar o arame dessa forma. Deixa eu mostrar aqui no pretinho que fica melhor para ver, tá vendo? Eu vou simplesmente aqui na base, segurar com a pontinha do dedo aqui da unha e girar. E dessa forma eu consigo encaixar perfeitamente todas elas aqui na base, certo? E aí eu só vou unir com a fita floral. Como a gente fez a parte central, aqui a gente não tem uma ordem, não precisa encaixar uma pétala na outra. O que eu preciso é criar a forma. Então, eu venho aqui, olha, estico a fita floral para pegar a colinha e vou agora girar aqui na base só para realmente fixar. Ó, girei aqui, dei umas 3 voltinhas e vou fixar. E agora começo a aplicar todas as outras pétalas. Então, só giro aqui na base e começo a encaixar. E venho observando para deixar ela o mais redondinha possível. Então, aqui ela já está bem arredondada, depois eu tenho que ir ampliando para esse lado de cá. Como eu expliquei mais cedo, a gente não tem uma quantidade exata de pétalas. Aqui eu fiz 5 menores, 3 intermediárias e 4 maiores, mas você também pode botar mais dessa maior, enfim, você pode ir posicionando como desejar. O importante é deixá-la bem redondinha. Olha, mas como ela já tá ficando bem bonita, e quanto maior o número de pétalas, claro, maior será essa flor. Mais aberta ela vai ficar. Você pode, inclusive, olha, abrir aqui um pouquinho, mas eu gosto na montagem deixá-la fechadinha e aí depois sim começar a abrir. O segredo da montagem dela é essa, sempre manter o equilíbrio para não deixar ela perder a forma. Então, deixá-la sempre redondinha. Agora, já encaixando as pétalas maiores. E aí, sim, como eu falei, depois você pode abrir essas pétalas. Mas eu gosto muito também delas assim, fechadinhas, sabe? Eu acho que ela fica bem harmônica, fica bem natural. E aí, encaixei todas elas, agora eu vou encapar esse arame. Então, eu vou girar na diagonal e venho aqui girando a flor e só posicionando a fita até colar. Faltou um pedacinho, pega um pedacinho a mais, não tem problema, porque a fita ela tem essa aderência. Então, eu venho um pedacinho aqui mais pro alto, giro, olha lá, finalizo a ponta e posso inclusive girar ao contrário para não correr o risco dela escapulir. Então, venho e encapo aqui
E ela não vai escapulir de jeito nenhum, mas olha que linda que ela fica. Então, agora eu vou posicionar, então eu vou deixar as pétalas da forma que eu quero, na posição que eu quero, e vou aplicar a sépala. Então, quando a sépala secar aqui, ela vai ficar nessa posição que eu deixar. Então, é importante você pensar a forma que você quer. Também existe uma possibilidade de você fazer as sépalas, aramadas. E eu já explico. Agora, para a parte da sépala, eu vou abrir ela também sem a rampa. Vou passar só um pouquinho mais aqui de gordura. Vou abrir ela por inteiro. E vou posicionar aqui, olha, esse cortador ele é muito prático, mas se você não tiver, também pode fazer cada um individual e aramado. Então, é bem simples também, não precisa se preocupar, eu não tenho esse cortador, eu não vou conseguir fazer a sépala. Não é isso, a gente consegue fazer também cada uma aramada, mas aqui facilita o processo. Trago pro pad, vou bolear só para poder afinar ainda mais, tirar a marcação, né, não ficar com aquele acabamento, um visual do cortador. Então, vou bolear todas as pontinhas. E eu gosto de passar também no frisador, só para dar um leve acabamento, não precisa pressionar com muita força. Então, só venho aqui, olha, uma leve pressão só para dar um pouquinho de textura. Lu, eu não tenho esse frisador. Eu posso usar de outra flor? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Só cuidado para não partir aqui com o frisador. Então, por isso que eu falei, é bem de levinho, só para dar uma leve texturinha. Essas duas eu vou deixar sem e vou mostrar também como você pode fazer sem esse frisador, olha. Você vem com essa estequinha que ela faz essa curva mais tipo um ganchinho. Então, você vem aqui e faz a textura com ela, ok? Vem só puxando e você consegue fazer a textura do mesmo jeitinho. Olha lá, o efeito é muito semelhante. Mas eu vou deixar essa parte da textura para fora e aqui eu vou passar principalmente nessas menores, nessas arredondadas e aqui na base, porque elas eu vou colar e essas maiores eu vou deixar elas caindo um pouquinho. Então, só vou passar aqui mais ou menos tudo na mesma altura. E aí eu viro a flor de cabeça para baixo, venho aqui no centro, olha, e desço colando essa sépala. Por isso eu falei que eu tenho que deixar na posição que eu quero, porque eu vou colar toda a sépala aqui. Só para poder ajustar, eu venho, pode ser tanto com essa que a gente fez a textura, como com o boleador também. E apoia sempre numa espuminha, tá? Para você não correr o risco de quebrar a flor. Ó, pode fazer aqui com o boleadorzinho também. Funciona do mesmo jeito. E quando eu viro, olha o que acontece. Essas longas, elas caem. E elas ficam assim penduradinhas. Realmente eu vou deixar elas secando. Eu colo a parte que eu quero, mas eu vou deixar ela secando assim, penduradinha. E depois eu só dou um leve acabamento com o pó. Agora eu vou mostrar como a gente pode fazer as mesmas sépalas, as mesmas partes das sépalas, da sépala, só com a massa sem precisar ter um cortador. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, coloco num arame 26 também, uma pontinha só. Aqui eu vou até diminuir, que ficou grande, botar um pouquinho menos a bolinha. Faço uma bolinha, então vou posicionar aqui a bolinha, dou aquele leve apertãozinho para não deixar escapulir. E com a parte de trás do frisador, eu vou pressionar. E fiz aqui, olha, essa moedinha. Do mesmo jeito, é só trazer para o frisador, pro pad e frisar. Botar aqui mais alto no meio, enfim, e estiquei aqui e fiz essa parte menor da sépala
faça 3 dessa daqui e a maior você faz do mesmo jeito, só que você vai encapar o arame. Eu vou também botar só um pouquinho aqui, mas eu vou pegar aqui e vou encapar o arame, fazer uma parte maior. Olha lá, posicionei e encapei esse arame. Acerta a base, pode deixar uma parte aqui fora do arame também, para ela fazer aquela parte que pendula. E do mesmo jeito, venho com a parte de trás aqui do marcador, pressiono e aí é só esticar, fazendo a textura. É bem simples. Agora, depois de seco, então já tá aqui bem sequinho, eu inclusive deixei uma viradinha para cima para poder encaixar melhor no bolo. Então eu vou deixar ela aqui na quina, essa parte vai ficar aparente e aqui eu deixei para poder conseguir encostar no bolo sem que quebre nenhuma peça. É importante você também pensar no posicionamento das suas flores. Então, na hora da secagem, se tiver algo que seja pendente, como é o caso dessa sépala aqui, você só posicionar, pensar como você vai posicionar no bolo, ok? Então, aqui, como eu expliquei antes, eu ia usar somente um tom, mas eu vou botar uma sombrinha também. Então, eu peguei aqui esse verde, olha, ele é quase do mesmo tom. Então, eu vou botar uma sombrinha um pouquinho mais. Eu tô com o verde oliva e o verde espinafre. Mas se você quiser, pode usar somente o siciliano. Mas aqui eu consigo fazer, olha, uma leve sombrinha. E muito cuidado para não botar excesso de corante e não deixar cair na flor, tá? E aqui, importante também, um pouquinho mais escuro só. Olha lá. E por que que eu peguei esse escuro? Para poder evidenciar aqui a dobra. Então, a dobra da sépala, eu consigo deixar ela mais aparente quando eu escureço essa interseção. E é só, olha, fazer uma leve sombrinha e pronto, não tem mistério algum. E está pronta essa peônia pink maravilhosa. E vamos para a sequência agora. E aqui ela por inteiro, vou girar bem devagarinho para conseguir ver melhor todos os ângulos. Ela de cima realmente fica belíssima, mas é legal a gente pensar nesse acabamento da lateral que ela fique mais fechadinha. Eu realmente botei ela um pouquinho mais aberta, mas se você quiser, você pode fazer essas pétalas maiores, bem curvadas e não tão franzidas, porque ela faz esse acabamento mais fechadinho que fica muito bonito também. E aqui, como eu expliquei, olha, eu deixei esse lado retinho para eu conseguir apoiar na quina do bolo. Eu já pensei exatamente o posicionamento que eu quero dar a essa flor. Isso é muito interessante quando a gente lida com flores que têm essas sépalas, essas partes que são pontiagudas para baixo, para não correr o risco de quebrar. Então, pensar nesse posicionamento já te facilita bastante na hora do resultado final. E essa flor aqui eu vou colocar na próxima aula decorando um bolo que eu vou fazer a decoração do zero. Então, fazer a pintura e depois montar um arranjo floral, incluindo essa peônia aqui. Então, te aguardo na próxima aula.